Olá, irmãos, Deus abençoe cada um de vocês. Um domingo cheio da graça do Pai para todos. Vamos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho de João, capítulo 18 e também no capítulo 19. Evangelho de João, capítulo 18 e capítulo 19. Nosso tema geral tem sido graça sobre graça. E hoje a gente vai pensar um pouquinho sobre os matadores da graça. E nós vamos tentar responder a pergunta: é possível esmagar a graça de Deus? Existe algum inimigo de tal forma poderoso ao ponto de esmagar a graça de Deus nas nossas vidas, de tal forma que ela não tenha mais efeito, tanto em nós como também nas pessoas que nos cercam? Muito bem, visitando aqui o capítulo 18, o capítulo 19, nós vamos nos deparar com poderosos inimigos da graça de Deus. E vamos visitar a experiência do próprio Jesus, que foi atacado por esses inimigos. Depois a gente vai pensar um pouquinho sobre a resposta de Deus para esses inimigos. Então, capítulo 18 e 19, os inimigos serão apresentados, os inimigos, os matadores da graça de Deus serão apresentados. E no próximo domingo nós vamos pensar um pouquinho sobre a resposta de Deus a esses inimigos. Muito bem, então capítulo 18, capítulo 19, o ambiente aqui é um ambiente de muita tristeza. Jesus havia feito já o seu discurso de despedida com seus discípulos. No capítulo 17 ele faz aquela belíssima oração, conhecida como oração sacerdotal, e ora ao Pai para que a gente não perca a unidade. Mas aqui no capítulo 18 parece que tudo desmorona. E os seus discípulos agora abandonam Jesus, e um processo aqui negro começa a tomar conta do mestre e de alguma forma atacar o gracioso Rei Jesus e sufocar a graça na vida do nosso Senhor. Então preste atenção, porque Jesus mergulhou nesse processo de extrema angústia, de terrível ataque. Eu quero também que você se identifique com esse texto, porque de fato isso faz parte também da nossa experiência cristã. O primeiro inimigo que atacou o nosso mestre gracioso foi o inimigo da traição. Jesus foi traído por Judas, está aqui nos primeiros versos aqui do capítulo 18. Judas, irmãos, era um dos companheiros íntimos de Jesus, era um dos 12. Ele era aquela pessoa que Jesus depositava uma certa confiança nele, porque ele trazia o tesouro daquele grupo. Ele tinha a sacolinha onde se depositavam as ofertas que Jesus recebia. E Judas foi de tal forma vil na sua traição com Jesus, ao ponto de identificá-lo ali naquela noite amarga da traição. Judas identificou Jesus com um beijo. E o beijo era praticado na cultura hebraica ali, entre os judeus, apenas entre os amigos íntimos. Ou seja, Judas traiu Jesus com um beijo de amizade. E como isso deve ter doído no mestre, não é? Como deve ter sido extremamente dilacerante para a alma de Jesus ser traído com um beijo por um dos seus amigos. Mas você pode até pensar: pastor, mas Jesus já sabia que Judas iria agir assim? As escrituras já haviam predito que Judas seria o traidor. É verdade, mas mesmo a gente sabendo que as coisas vão acontecer, mesmo a gente sabendo que algumas pessoas podem nos decepcionar, a gente não deixa de sentir dor. Isso não deixa de ferir a nossa alma. Duras feridas são essas, meus irmãos, que nós sofremos nas casas dos nossos amigos. Mas mais ainda, Jesus não foi apenas traído por Judas, mas foi traído inclusive também por Pedro. Esse era amigo íntimo de Jesus de verdade. Esse estava naquele núcleo mais íntimo de Jesus. Quando Jesus saía e se separava dos seus discípulos, sempre ele levava Pedro, Tiago e João. Não foi assim no Monte da Transfiguração, onde o próprio Pedro não quis mais descer do monte porque queria estar onde Jesus estava e contemplar toda a sua glória? Não foi ali também naquela cura da filha de Jairo, quando Jesus ressuscitou aquela menina? Pedro estava ali presente, observando tudo isso. Não foi Pedro, inclusive, que teve a revelação de que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, no Evangelho de João, capítulo de número 6? Então Pedro era esse homem
próximo a Jesus, que diz que de forma alguma iria abandonar o mestre, mas ali, naquele momento que Jesus mais precisava, e como isso dói, meus irmãos, porque a traição já é dolorida, mas imagina no momento quando nós estamos mais vulneráveis, os nossos amigos nos voltam as costas. Foi justamente isso que Pedro fez. Jesus solitário ali, sendo julgado injustamente, Pedro ali no pátio, ele é reconhecido como um dos seguidores de Jesus, mas o que ele faz? Afirma isso? Não. Ele nega veementemente que conhecia Jesus de Nazaré. Ele pragueja, inclusive. Ele fala palavras duríssimas, dizendo que não tinha nenhuma parte com Jesus. E quando o galo cantou, o texto diz que Pedro chora amargamente, mas eu não tenho dúvida que também o coração de Jesus sangrou abundantemente. A traição é um golpe duro demais nos nossos relacionamentos. Ser traído por amigos ou as feridas que nós recebemos nas casas dos nossos amigos, essas são aqui tem mais difícil cicatrização. Esse é um ataque poderoso dos inimigos da graça contra a nossa vida. Mas os ataques não pararam por aí. Houveram outros ataques. Jesus experimentou a traição, mas também ele experimentou a ingratidão. Se você ler lá no último verso do capítulo 18, você vai ver que Pilatos propõe uma troca diante daquelas acusações, diante daquele tanto de mentiras sendo apresentado ali diante de Pilatos, muita calúnia inclusive. Está aí um outro inimigo poderosíssimo da graça de Deus, que é a calúnia, quando você é acusado de coisas que você não fez, e as pessoas espumam tudo isso, as pessoas vomitam tudo isso no ventilador, apenas para ferir você. A calúnia é um poderoso inimigo da graça de Deus, mas os sumos sacerdotes, os fariseus estavam falando tudo isso para Pilatos. Pilatos então propõe uma troca. E de maneira muito proposital, inclusive, ele faz aqui um contraste enorme. Ele apresenta de um lado Jesus, a quem Pilatos não tinha percebido culpa nenhuma, mas de outro lado ele coloca Barrabás. Barrabás era um assaltante, era um homem altamente violento e perigoso. Ou seja, diante dessa comparação, Pilatos fala: quem vocês escolhem? Ou seja, quem vale mais? Um matador? Um homem que provoca rebelião? Um assaltante? Ou Jesus de Nazaré? E o povo gritou a uma só voz: nós queremos Barrabás. Nós não queremos a Jesus de Nazaré. Irmãos, Jesus só fez o bem. Jesus, com simples toque dos seus dedos, ele curou os enfermos. Ele deu vista aos cegos. Ele, por conta da sua graça e da sua misericórdia, ele ressuscitou os mortos. Ele se compadeceu daquelas pessoas que ninguém mais se compadecia. Ele tocou os leprosos, coisa que ninguém mais se arriscava a fazer. Ou seja, Jesus era aquela pessoa que acolhia a todos, respondia a todos com bondade. E o que ele recebe em troca aqui? Ele recebe pura ingratidão. A ingratidão é uma arma poderosíssima dos matadores da graça, que parece que ela tenta secar esse poço de generosidade dentro da gente. Porque a resposta imediata, ou com sangue fervendo que nós temos para tudo isso é: estão me trocando? Estão sendo ingratos comigo? Então eu vou agir de forma responsiva a essa ingratidão. Se vocês não percebem o meu valor, ou então se estão preferindo mais aquela outra pessoa, ou preferindo mais aquela outra situação, sendo que eu estou servindo vocês, então agora vocês vão ter o que vocês merecem. Isso espuma dentro da gente. Jesus sofreu tudo isso, e não tenho dúvida que isso também espuma dentro da gente, azeda da gente. A ingratidão é terrível, mas não paramos por aí. Jesus sofreu outros ataques: a traição, a calúnia, a ingratidão, mas também
ele sofreu a humilhação. E a humilhação é de duas formas. A primeira delas, no capítulo 19, no comecinho, ele, quando foi levado ali para ser torturado, a palavra de Deus diz que os guardas que estavam ali torturando Jesus começavam a debochar dele. E o deboche é outra arma poderosíssima dos matadores da graça. Não sei se você já foi ridicularizado alguma vez na sua vida, mas isso dói na alma da gente. Talvez ridicularizado pela sua forma de andar, pela sua forma de falar, ridicularizado por sua maneira de se expressar, ridicularizado pela roupa que você veste, ou pela forma como seu corpo está, um pouco mais gordo, um pouco mais magro, um pouco mais azul, um pouco mais amarelo, um pouco mais negro. Mas o deboche é satânico. Ele destrói a nossa autoestima. Ele tem a capacidade de varrer a nossa alma. Irmãos, Jesus já tinha experimentado a solidão dos seus discípulos. Ele já havia sido negado por seus amigos. E não apenas sido negado por seus amigos íntimos, né, como nós estamos caminhando um pouquinho aqui, ele havia sido trocado e caluniado por seus inimigos. Ou seja, Jesus estava sendo atacado por amigos e por inimigos. E além disso tudo, agora ele recebe escárnio e deboche. Ou seja, depois de fazer todo o bem que ele fez, depois de agir com a consciência limpa diante de Deus, o Santo de Deus estava aqui, o Cordeiro de Deus estava aqui, ele ainda agora é debochado. Debochado inclusive por coisas que de fato ele é, porque verdadeiramente Jesus é o Rei dos Judeus. E as pessoas rindo de Jesus. E esse riso, quando as pessoas riem da gente, quando as pessoas desprezam a gente, isso promove em nós uma fermentação de algo muito ruim, ao ponto de explodir dentro de nós. Jesus sofreu deboche e, por fim, ele também sofreu grave humilhação. A morte de cruz. Quando a gente pensa aqui nessa crucificação, na morte, a gente pensa muito em dor física. E sem dúvida, a crucificação, ela era terrível, ela produzia dores inimagináveis no ser humano, não é? Porque o crucificado morria por um processo de asfixia gradual. Aos poucos ele ia perdendo a capacidade de respirar, ou a força para respirar, ele ia sendo asfixiado. E essa tortura, às vezes, demorava horas e até dias para que a pessoa morresse. Era algo extremamente agonizante. Mas a cruz, ela também tem um outro elemento muito terrível, que é da humilhação. Porque ataca a moral da pessoa. Porque só as piores pessoas eram crucificadas. Ou seja, Jesus estando ali diante de todas as pessoas, era como um atestado de que ele era uma persona não grata. Ele era um páreo da sociedade, uma pessoa má, uma pessoa de tal forma perversa ao ponto de merecer aquele tão duro castigo. E mais do que isso, não sei se os irmãos sabem, as pessoas eram crucificadas nuas. E a nudez por si só é algo extremamente humilhante. A nudez pública é algo que também solapa a nossa dignidade. Estar literalmente nu diante das pessoas é uma forma de escárnio, é uma forma de desprezo, é uma forma de humilhação das mais viscerais. Jesus sofreu tudo isso, irmãos. Jesus, portanto, sofreu a traição dos seus amigos. Judas traiu Jesus com um beijo. Pedro traiu Jesus praguejando ali no pátio. Jesus também sofreu calúnias. Disseram que ele fez coisas, ou provocou coisas, ou promoveu rebeliões que ele não promoveu. A mentira contra Jesus é algo
extremamente grave e, sem dúvida alguma, como Jesus não tinha absolutamente nada de errado e recebendo todas aquelas acusações, isso doeu na alma dele. Mais do que isso, Jesus também foi trocado. Foi trocado por Barrabás. E mais ainda, ele foi escarnecido publicamente, de duas formas. Ele foi ali humilhado pelos guardas, ele sofreu deboche, aquele risinho de canto de boca, né? Aquele desprezo pela vida humana. Qual é o valor da vida humana, não é? Jesus foi reduzido a nada. E mais do que isso, ele sofreu humilhação da morte de cruz. Ele recebeu um ataque à sua moralidade, ao seu caráter, à sua integridade. Ele se viu também nu diante das pessoas, uma forma mais humilhante de tortura e de execução. Muito bem, eu acho que eu dei motivos de sobra aqui para a gente explodir com a graça de Deus. Porque diante de tanta experiência amarga, é de se esperar talvez que Jesus respondesse de forma amarga também. Eu sei que você sabe a resposta que o Mestre vai nos dar no próximo capítulo, capítulo de número 20, e nós não vamos antecipar essa resposta, embora você já saiba dela, mas eu queria que a gente parasse um pouquinho aqui e pensasse em nós. Porque assim como o Mestre, e eu sei que você já se identificou ao longo dessa nossa exposição, assim como o Mestre, nós também sofremos tudo isso. E tudo isso se torna um grande balaio de gato nas nossas vivências, nos nossos contatos. E essas coisas entram em nós. A traição, a humilhação, a calúnia, a rejeição, ou sentir-se trocado, isso é algo que, de alguma forma, todos nós experimentamos. E talvez eu esteja falando para você, e você é um cristão, você é servo de Jesus, mas tem sido vencido por essas coisas. E talvez você esteja me ouvindo com a alma extremamente amarga, um coração totalmente azedo. Você já não consegue mais distribuir a graça de Deus porque o seu poço secou. Porque esses matadores da graça na sua vida lograram êxito. Conseguiram sufocar a graça de Deus em você. Você já não tem mais agora alegria de compartilhar a sua vida com as pessoas, porque já foi ferido outras vezes, já foi traído outras vezes, e agora o que você faz? Se fecha para tudo isso. Não tem mais amigos íntimos, não abre o coração com mais ninguém. Você já se doou tanto em outros momentos e já fez tanto pela igreja, já fez tanto dentro para o seu marido, na sua casa, para os seus vizinhos, mas agora você se sentiu de alguma forma trocado ou trocada, e o que você faz? Você responde da mesma forma. Se essas pessoas estão me desprezando, se essas pessoas estão me preterindo, eu vou preterir também. Se elas estão me ignorando, vou ignorar também. Se elas estão me colocando debaixo do chinelo, vou colocar também, vou pagar na mesma moeda. A lei de talião, olho por olho, dente por dente. Se me feriram, vou ferir de volta. E aí vai, meus irmãos, as calúnias que nós sofremos, as injúrias que nós sofremos. As pessoas às vezes falam, amigos inclusive, pessoas próximas a nós, falam pelas nossas costas e falam em verdades. E elas sabem que são em verdade. Elas fazem isso para nos afetar. Irmãos, é inconcebível, mas existe muita maldade no mundo. E nem tudo é culpa do diabo. Nós lemos aqui o texto, é verdade que o diabo, de alguma forma ali, ele influenciou Judas, mas se nós formos ver o restante, tanto Pedro como as outras pessoas, as pessoas agem assim porque existe maldade no coração dos seres humanos. As pessoas nem sempre são graciosas com a gente. E o mundo é perverso. Agora, a grande questão é o que nós vamos fazer com tudo isso. Porque não se engane, meus irmãos, como nós temos estudado aqui no Evangelho de João, no mundo nós vamos ter aflições.
Nenhum de nós, ninguém está isento de passar por essas coisas que nós acabamos de dizer. O nosso mestre passou. E se em lenho verde fizeram isso, imagina em lenho seco. Porque existe uma grande diferença entre nós e Jesus. Jesus não merecia nada disso. Jesus era o santo de Deus. Mas muitas vezes nós passamos por tudo isso. Mas de alguma forma também, dentro de nós também temos muitas culpas e muitos erros também. E contribuímos para que essas coisas aconteçam. Contribuímos para que outros também ajam de forma maldosa conosco. Porque estão retribuindo justamente a nossa maldade. Porque aqui eu quero convidar os irmãos a não apenas nos colocarmos no lugar da vítima, mas também nos colocarmos no lugar dos agressores. Porque se é verdade, nós sofremos ataques para que a graça de Deus seja sufocada em nós. Nós devemos também nos cuidar para que nós não sejamos achados como os matadores da graça. Se nós achamos tão hediondo a traição, as pessoas nos traírem, devemos tomar cuidado para que nós não sejamos os traidores. Se a gente acha tão absurdo as calúnias, nós devemos cuidar para que nós não sejamos também os caluniadores. Para que também a gente não troque as pessoas. Às vezes tantas pessoas fazem bem com a gente e nos servem tão bem. E nós simplesmente abandonamos essas pessoas. Preferimos Barrabás, preferimos as pessoas tão malignas e abandonamos os nossos amigos. E quantas vezes a gente debocha das pessoas também, irmãos? Quantas vezes nós humilhamos aquelas pessoas porque sabemos que são mais fracas do que nós, porque sabemos que não tem nenhum poder para revidar sobre nós. Por que as pessoas fizeram isso com Jesus? Porque sabiam que Jesus não ia revidar. Muitas vezes nós somos maus também. Então quero fechar essa reflexão e nos colocarmos em dois lugares. Antes de respondermos a graça de Deus, superabundante graça de Deus no capítulo 20, eu quero que a gente feche essa reflexão pensando sobre quantas vezes os inimigos da graça de Deus vieram sobre nós tentando sufocar. E perceber a ação desses inimigos na nossa vida. Visitar as nossas amarguras, os nossos azedumes, as encrencas que nós metemos na nossa alma em cadeias. E como também visitar como esses inimigos têm sido eficazes e têm de fato conseguido sufocar a graça de Deus em nós, ao ponto de nós perdermos a alegria dos nossos relacionamentos e diante da vida. Mas a segunda reflexão que eu gostaria que a gente fizesse também é de nos colocarmos também no lugar desses agentes matadores da graça, para que a gente também não seja apenas vitimado por esse mundo, mas que a gente também possa perceber que muitas vezes nós somos algozes nesse mundo. E nós somos muitas vezes maus nos nossos relacionamentos, injustos nos nossos relacionamentos. Nós também traímos, nós também preterimos, nós também caluniamos, nós também trocamos. E se você se identifica com uma dessas coisas, ou com duas dessas coisas, eu quero convidar você na próxima semana, no próximo domingo, a ver a vitória de Deus, ou a resposta de Deus contra esses matadores da graça. Que Deus nos abençoe, guarde essa palavra no seu coração, rumine essa palavra no seu coração e na próxima semana a gente vai visitar o túmulo de Jesus e a resposta de Deus. Até lá, um forte abraço, que Deus abençoe a todos. Fiquem em paz.